Opa, então estamos gravando nosso 27º encontro aqui do grupo de leitura do livro 1 do Capital, da Sociedade e Economia Política. Hoje, 29 de abril, começando aqui o capítulo 10, né? Então a gente entrou numa nova sessão, que é a sessão 4, a produção do mais valor relativo. Então, capítulo 10, o conceito de mais valor relativo. A parte da jornada de trabalho que produz apenas um equivalente do valor da força de trabalho pago pelo capital foi tratada até este momento da exposição como uma grandeza constante. O que ela de fato é, sob dadas condições de produção e num dado grau de desenvolvimento econômico da sociedade. Além desse tempo de trabalho necessário, o trabalhador podia trabalhar 2, 3, 4, 6, etc. horas. A taxa de mais-valor e a duração da jornada de trabalho dependiam da grandeza desse prolongamento. Se o tempo de trabalho necessário era constante, a jornada de trabalho total era, ao contrário, variável. Suponha agora uma jornada de trabalho com uma dada duração e a divisão entre trabalho necessário e mais trabalho, se a linha AC é A, tem um traço longo, B, traço curto, C, representa, por exemplo, uma jornada de trabalho de 12 horas, a seção AB, 10 horas de trabalho necessário, e a seção BC, 2 horas de mais trabalho. Ora, como pode a produção de mais valor aumentar, isto é, como se pode prolongar o mais trabalho, sem ou independente de qualquer prolongamento de AC. Não obstante os limites dados da jornada de trabalho AC, BC parece ser prolongável sem que se tenha de estendê-lo além de seu ponto final C, que é igualmente o ponto final da jornada de trabalho AC. Mas, deslocando o seu ponto inicial B em sentido contrário, em direção a A, suponha que B' traço B em A traço B', traço B, traço C. Que é importante, acho que, visualizar, né, o que a gente está falando. Seja igual a metade de BC, ou seja, igual a 1 hora de trabalho. Se na jornada de trabalho de 12 horas AC deslocamos o ponto B para o ponto B', BC se prolonga em B'C. O mais trabalho aumenta uma metade, de 2 para 3 horas, embora a jornada de trabalho continue a durar 12 horas. Mas essa extensão do mais trabalho de BC para B'C, de 2 para 3 horas, é obviamente impossível sem a simultânea contração do trabalho necessário de AB para AB', de 10 para 9 horas. Ao prolongamento do mais trabalho corresponderia o encurtamento do trabalho necessário, ou, em outras palavras, a parte do tempo de trabalho que o trabalhador até agora utilizava para si, mesmo é convertido em tempo de trabalho para o capitalista. A mudança estaria não na duração da jornada de trabalho, mas em sua divisão em trabalho necessário e mais trabalho. Por outro lado, com dada a grandeza da jornada de trabalho e dado o valor da força de trabalho, a grandeza do mais trabalho é evidentemente dada. O valor da força de trabalho, isto é, o tempo de trabalho requerido para sua produção, determina o tempo de trabalho necessário para a reprodução de seu valor. Se 1 hora de trabalho se representa numa quantidade de ouro de meio xelim, ou 6 pence, e se o valor diário da força de trabalho é de 5 xelins, o trabalhador tem de trabalhar 10 horas diárias para repor o valor diário que o capital lhe pagou por sua força de trabalho, ou para produzir o equivalente do valor dos meios de subsistência que lhe são necessariamente necessários, que lhe são diariamente necessários. Com o valor de seus meios de subsistência está dado o valor de sua força de trabalho. E com o valor de sua força de trabalho está dada a grandeza de seu tempo de trabalho necessário.
aqui. Opa. Abrir um link aqui. Essa volta aqui tá com o link quebrado. Eu vou. Bom, vou pôr dessa aqui, ó, nota 2. O valor 1, nota 1, né? O valor de salário médio diário é determinado por aquilo que o trabalhador precisa para viver, trabalhar e procriar. William Petty, né? Anatomia Política da Irlanda. O preço do trabalho é sempre determinado pelo preço dos meios de subsistência necessários. O salário do trabalhador não é o bastante quando não chega para alimentar uma família tão grande como costuma ser o fado de muitos deles, de acordo com sua baixa condição como trabalhadores. O simples trabalhador, que não possui mais do que seus braços e sua força, nada tem a não ser o que consiga vender ao trem seu trabalho. Por isso, em qualquer tipo de trabalho tem de ocorrer, e de fato assim ocorre, que o salário do trabalhador é limitado àquilo que ele necessita para o seu sustento, que é Turgot. O preço dos meios de subsistência é, de fato, igual ao custos da produção do trabalho. Aqui, Malthus, né? Então, está retomando aí as principais obras da economia política, né? Anterior a Marx. A duração do mais trabalho, no entanto, é obtida subtraindo da jornada de trabalho total o tempo de trabalho necessário. 10 horas subtraídas de 12 resultam em 2 horas, e não se vê como, nas condições dadas, pode-se prolongar o mais trabalho mais do que 2 horas. Certamente, o capitalista pode pagar ao trabalhador, em vez de 5 shillings, apenas 4 shillings e 6 pence, ou menos ainda. Para a reprodução desse valor de 4 shillings e 6 pence, bastariam 9 horas de trabalho, obtendo-se assim 3 horas de mais trabalho em vez de 2, e aumentando-se o próprio mais valor de 1 shilling para 1 shilling e 6 pence. Mas só se chegaria a tal resultado por meio da compressão do salário do trabalhador abaixo do valor de sua força de trabalho. Com os 4 shillings e 6 pence que produzem 9 horas, o trabalhador dispõe de 1/10 menos meios de subsistência do que antes, o que resulta na reprodução atrofiada de sua força de trabalho. Nesse caso, o mais trabalho só seria prolongado se ultrapassasse seus limites normais. Seus domínios só seriam expandindo mediante a invasão usurpatória do domínio do tempo de trabalho necessário. Apesar do importante papel que desempenha no movimento real do salário, esse método é aqui excluído pelo pressuposto de que as mercadorias, portanto também a força de trabalho, sejam compradas e vendidas por seu valor integral. Partindo-se desse pressuposto, o tempo de trabalho necessário para a produção da força de trabalho ou para a reprodução de seu valor pode ser reduzido, não porque o salário do trabalhador cai abaixo do valor de sua força de trabalho, mas apenas porque esse próprio valor cai. Dada a duração da jornada de trabalho, o prolongamento do mais trabalho tende a resultar da redução do tempo de trabalho necessário, em vez de, ao contrário, a redução do tempo de trabalho necessário resultar do prolongamento do mais trabalho. Em nosso exemplo, é preciso que o valor da força de trabalho caia efetivamente em 1/10 para que o tempo de trabalho necessário diminua em 1/10 de 10 para 9 horas. E com isso, o mais trabalho seja prolongado de 2 para 3 horas. Mas tal queda do valor da força de trabalho em 1/10 exige, por sua vez, que a mesma massa de meios de subsistência que antes era produzida em 10 horas, seja agora produzida em 9 horas. Ocorre que isso é impossível sem uma elevação da força produtiva do trabalho. Por exemplo, suponha que um sapateiro, com dados meios, fabrique um par de botas no
numa jornada de trabalho de 12 horas. Para fabricar 2 pares de botas no mesmo tempo, a força produtiva de seu trabalho tem de ser duplicada. E ela não pode ser duplicada sem que se altere seus meios de trabalho ou seu método de trabalho, ou ambos. É preciso, portanto, que ocorra uma revolução nas condições de produção de seu trabalho. Conceito importante. Isto é, em seu modo de produção e, assim, no próprio processo de trabalho. Por elevação da força produtiva do trabalho, entendemos precisamente uma alteração no processo de trabalho, por meio da qual o tempo de trabalho socialmente necessário para a produção de uma mercadoria é reduzido, de modo que uma quantidade menor de trabalho é dotada da força para produzir uma quantidade maior de valor de uso. Aqui, nota 2. Quando as indústrias se aperfeiçoam, o que não é senão a descoberta de novos caminhos pelos quais se pode criar uma manufatura com menos homens, ou, entre parênteses, o que é o mesmo, fecha parênteses, num tempo mais curto do que antes. E o autor é Galliani. E outra nota. A economia dos custos de produção não pode ser senão a economia da quantidade de trabalho empregado para produzi-la. De Sismondi. Assim, enquanto na produção de mais valor, na forma até aqui considerada, o modo de produção foi pressuposto como dado, para a produção de mais valor por meio da transformação do trabalho necessário em mais trabalho, é absolutamente insuficiente que o capital se apodere do processo de trabalho tal como ele foi historicamente herdado ou tal como ele já existe, limitando-se a prolongar sua duração. Para aumentar a produtividade do trabalho, reduzir o valor da força de trabalho por meio da elevação da força produtiva do trabalho e, assim, encurtar parte da jornada de trabalho necessária para a reprodução desse valor, ele tem de revolucionar as condições técnicas e sociais do processo de trabalho. Portanto, revolucionar o próprio modo de produção. O mais valor obtido pelo prolongamento da jornada de trabalho chamo de mais valor absoluto. O mais valor, que ao contrário, deriva da redução do tempo de trabalho necessário e da correspondente alteração na proporção entre as duas partes da jornada de trabalho, chamo de mais valor relativo. Então, esse aqui é o parágrafo central aqui para o conceito. Para reduzir o valor da força de trabalho, o aumento da força produtiva tende a afetar os ramos da indústria cujos produtos determinam o valor da força de trabalho. Portanto, aqueles ramos que ou pertencem ao círculo dos meios de subsistência habituais ou podem substituí-los por outros meios. Porém, o valor de uma mercadoria não é determinado apenas pela quantidade de trabalho que lhe confere sua forma última, mas também pela massa de trabalho contida em seus meios de produção. O valor de uma bota, por exemplo, não é determinado apenas pelo trabalho do sapateiro, mas também pelo valor do couro, do piche, do cordão, etc. Portanto, a queda no valor da força de trabalho também é causada por um aumento na força produtiva do trabalho e por um correspondente baratamento das mercadorias naquelas indústrias que fornecem os elementos materiais do capital constante. Isto é, os meios e os materiais de trabalho para a produção de meios de subsistência. Em contrapartida, os ramos de produção que não fornecem nem meios de subsistência, nem meios de produção para fabricá-los, a força produtiva aumentada deixa intocada o valor da força de trabalho. Naturalmente, a mercadoria mais barata diminui o valor da força de trabalho apenas, portanto, isto é, na proporção em que essa mercadoria participa na reprodução da força de trabalho.
Camisas, por exemplo, constituem meios necessários de subsistência, mas apenas um dentre muitos. Seu barateamento reduz apenas o gasto do trabalhador com camisas. No entanto, a totalidade dos meios necessários de subsistência compõe-se de várias mercadorias, cada uma delas o produto de uma indústria distinta. E o valor de cada uma dessas mercadorias constitui uma alíquota do valor da força de trabalho. Tal valor diminui com o tempo de trabalho necessário para sua reprodução, cuja reprodução total é igual à soma de suas reduções em cada um dos ramos particulares da produção. Esse resultado geral é aqui tratado como se fosse o resultado e a finalidade imediatos em cada caso singular. Se, por exemplo, um capitalista individual barateia camisas por meio do aumento da força produtiva do trabalho, isso de modo algum implica que ele tenha em vista reduzir o valor da força de trabalho e, com isso, o tempo de trabalho necessário pro tanto. Mas, na medida em que acaba por contribuir para esse resultado, ele contribui para aumentar a taxa geral do mais-valor. É preciso que as tendências gerais e necessárias do capital sejam diferenciadas de suas formas de manifestação. Que nota 3. Se o fabricante dobrar sua produção mediante o melhoramento da maquinaria, ele ganhará, entre parênteses, por fim, fecha parênteses, apenas se conseguir vestir seus trabalhadores de modo barato, de modo que uma parte menor do ganho total seja gasta com os trabalhadores. Aqui, Ramsay é o autor. Nós não nos ocuparemos, por ora, do modo como as leis imanentes da produção capitalista se manifestam no movimento externo dos capitais, impondo-se como leis compulsórias da concorrência e apresentando-se à mente do capitalista individual como a força motriz de suas ações. Porém, esclareçamos de antemão, só é possível uma análise científica da concorrência depois que se apreende a natureza interna do capital, assim como o movimento aparente dos corpos celestes só pode ser compreendido por quem conhece seu movimento real, apesar de sensorialmente imperceptível. No entanto, para que se compreenda a produção do mais-valor relativo com base apenas nos resultados já obtidos, devemos proceder às seguintes observações. Se uma hora de trabalho se representa numa quantidade de ouro de 6 pence ou meio shilling, numa jornada de trabalho de 12 horas, será produzido um valor de 6 shillings. Suponha que, com dada a força produtiva do trabalho, sejam produzidas 6 peças de mercadorias nessas 12 horas de trabalho, e que seja de 6 pence o valor dos meios de produção, matéria-prima, etc., gastos em cada peça. Nessas circunstâncias, cada mercadoria custa 1 shilling, sendo 6 pence pelo valor dos meios de produção e 6 pence pelo valor novo adicionado em sua confecção. Agora, suponha que um capitalista consiga duplicar a força produtiva do trabalho e, desse modo, produzir durante as mesmas 12 horas de trabalho 24 peças dessa mercadoria, em vez de 12. Permanecendo inalterado o valor dos meios de produção, o valor de cada mercadoria cai agora para 9 pence, sendo 6 pence pelo valor dos meios de produção e 3 pence pelo valor novo agregado pelo último trabalho. Mesmo com a força produtiva duplicada, a jornada de trabalho continua a criar, como antes, apenas um novo valor de 6 shillings, que agora se distribui, no entanto, sobre 2 vezes mais produtos. Desse valor total, cada produto incorpora apenas 1,24 avos, em vez de 1,12 avos, 3 pence em vez de 6, ou, o que é o mesmo, apenas meia hora de trabalho, em vez de uma hora inteira. É agora adicionado aos meios de produção em sua transformação em cada produto singular.
O valor individual dessa mercadoria se encontra agora abaixo de seu valor social, isto é, ela custa menos tempo de trabalho do que a grande quantidade do mesmo artigo produzido em condições sociais médias. Cada peça custa, em média, um shilling, ou representa 2 horas de trabalho social. Sob o modo alterado de produção, ela custa apenas 9 pence, ou contém apenas 1 hora e meia de trabalho. Mas o valor efetivo de uma mercadoria não é seu valor individual, mas seu valor social. Isto é, ele não é medido pelo tempo de trabalho que ela de fato custa ao produtor em cada caso singular, mas pelo tempo de trabalho socialmente requerido para a sua produção. Assim, se o capitalista que emprega um novo método vende sua mercadoria por seu valor social de um shilling, ele a vende 3 pence acima de seu valor individual, e desse modo realiza um mais valor adicional de 3 pence. Por outro lado, agora a jornada de trabalho de 12 horas se representa para ele em 24 artigos em vez de 12, de modo que, para vender o produto de uma jornada de trabalho, ele necessita do dobro da demanda, ou de um mercado 2 vezes maior. Mantendo-se inalteradas as demais circunstâncias, suas mercadorias só conquistarão uma fatia maior do mercado por meio da contração de seus preços. Ele as venderá, por isso, acima de seu valor individual, porém abaixo de seu valor social, digamos, por 10 pence cada uma. Desse modo, ele obtém de cada produto um mais valor adicional de 1 penny. Esse aumento do mais valor é igualmente obtido, mesmo que sua mercadoria não esteja entre os itens que ele compõe os meios básicos de subsistência, isto é, mesmo que ela não seja parte determinante do valor total da força de trabalho. Independente desta última circunstância, existem para cada capitalista individual razões para baratear a mercadoria mediante o aumento da força produtiva do trabalho. Mesmo nesse caso, no entanto, a produção aumentada de mais valor é decorrente da redução do tempo de trabalho necessário e do correspondente prolongamento do mais trabalho. 3A. O lucro de um homem não depende de seu comando sobre o produto do trabalho de outrem, mas de seu comando sobre o próprio trabalho. Se pode vender suas mercadorias por um preço mais alto, enquanto os salários de seus trabalhadores permanecem inalterados, ele lucra claramente com isso. Uma parte menor daquilo que ele produz lhe é suficiente para pôr aquele trabalho em movimento, restando-lhe, consequentemente, uma parte maior. J. Cazenove, né? Suponha que 10 horas seja o tempo de trabalho necessário. 5 shillings, o valor diário da força de trabalho. 2 horas, o tempo de mais trabalho. E 1 shilling, o mais valor produzido diariamente. Mas nosso capitalista produz agora 24 peças, que ele vende a 10 pence cada uma, ou por um valor total de 20 shillings. Como o valor dos meios de produção é de 12 shillings, 14 e 2/5 peças de mercadoria apenas repõem o capital constante adiantado. A jornada de trabalho de 12 horas se representa nas 9 e 3/5 peças restantes. Como o preço da força de trabalho igual a 5 shillings, o tempo de trabalho necessário se incorpora em 6 peças, e o mais trabalho em 3 peças e 3/5. A proporção entre o trabalho necessário e o mais trabalho, que nas condições sociais médias é de 5:1, é agora de 5:3. O mesmo resultado é obtido na seguinte forma: o valor do produto da jornada de trabalho de 12 horas é 20 shillings. Desta soma, 12 shillings pertencem ao valor dos meios de produção, que apenas reaparece no produto final.
Restam, assim, 8 shillings como expressão monetária do valor no qual a jornada de trabalho se representa. Essa expressão monetária é maior do que a do trabalho social médio de mesmo tipo. 12 horas desse trabalho se representam em apenas 6 shillings. O trabalho excepcionalmente produtivo atua como trabalho potenciado ou cria, no mesmo tempo, valores maiores do que o trabalho social médio do mesmo tipo. Levantou a mão, Guardeiro? Isso, é porque aí nesse trecho, tem uma polêmica em torno da categoria do trabalho potencializado, né? Potenciado, que é uma polêmica em torno da discussão das trocas desiguais, não é? Que os autores das trocas desiguais, né? A mim, Emanuel, vai dizer que existe uma transferência de valor entre países, né? Pelos mecanismos de mercado, equalização da taxa de lucros. Então, os países do centro se apropriam de um valor maior, porque há uma transferência de valor da periferia para o centro. Aí o Astarita pega essa categoria aqui para combater essa tese de que existe transferência de valor entre países. Vamos dizer assim, o superlucro que tem nos países centrais se dá porque o trabalho dos países centrais opera né, com essa lógica aqui, ó, como um trabalho potencializado, que é como se o trabalho potencializado produzisse mais valor por hora trabalhada. Então, não haveria essa transferência de valor entre países, né? Do ponto de... Também e a gente pode estender isso, também é uma crítica à teoria marxista da dependência, mas só queria chamar a atenção porque tem uma polêmica aqui em torno desse capítulo 10, principalmente em torno desse conceito aqui de trabalho potencializado, não é? Que o Astarita também usa para explicar a renda da terra, principalmente a renda diferencial 2, não é? Que, segundo ele, teria implicações políticas essa discussão da transferência de valor, porque acaba caindo em programas e projetos políticos nacional-libertadores, nacional-democráticos, nacional-popular, né? Reconhecer que não há essa transferência de valor entre países, né? Há uma transferência de valor entre ramos e setores do capital, mas entre países não. Não é isso? Seria uma crítica aí, vamos dizer, ao nacionalismo. Então, só estou chamando a atenção para esse conceito que aparece aqui, que me parece ser um conceito importante que está no seio das polêmicas contemporâneas. Pois é, mas aí tem um ponto que eu queria esclarecer. Quando você introduz uma maquinaria nova e você aumenta a produtividade, você como capitalista individual, isso teria o mesmo efeito que uma redução do custo das mercadorias necessárias à reprodução. Quer dizer, ambos aí atuaria para todos os capitalistas, a redução, por exemplo, do arroz, do feijão, do aluguel de casa, da despesa de transporte, etc., pode diminuir o custo da reprodução. E você, por conseguinte, poderia aumentar o valor, o mais valor trabalho. Aí, por exemplo, quando o Vale Transporte ele passou para a sociedade toda uma parte do custo que o trabalhador gastaria se não tivesse o Vale Transporte. Então, o Vale Transporte veio diminuir o custo da reprodução, porque ele socializou o custo do transporte. O custo do transporte é dedutível do imposto de renda das empresas que estão pagando ao trabalhador o seu transporte, né? E então esse é um efeito da redução do custo da reprodução. O outro efeito
Isso tem uma amplitude social. O outro é o efeito do capitalista individual. Quer dizer, o capitalista individual, pelo domínio do trabalho, ele acentua, ele modifica o trabalho, seja pelo desenvolvimento das forças produtivas, seja pela organização do trabalho. Então, ele consegue produzir mais na mesma unidade de tempo. Então, ele vai obter também individualmente uma vantagem temporária, né? Vai aumentando o mais valor, né? Mas transitória porque ele vai ser imitado pelos outros. Ele fala da concorrência, né? Então eu vejo um duplo sentido, do ponto de vista social, a redução do custo da reprodução, e do ponto de vista individual, a melhoria do processo de trabalho, aumentando a produtividade do trabalhador. Estou errado nisso? Acho que não, é isso mesmo. Tem acordo. Até porque a ideia aí é essa, né? Que vai ter um lucro adicional, né? Ou um lucro extra, né? Uma mais-valia extraordinária, né? Aquele capitalista que sai na frente, né? Até por esse mecanismo aí de, vamos dizer, produzir abaixo do valor social médio, né? E aí ele sai lá na frente, né? Ele tem um lucro extraordinário, né? A produtividade permite com que, né, dadas as demais circunstâncias, permaneça constante, ele se aproprie disso, porque ele vai vender abaixo do valor social médio e acima do valor individual, né? Porque ele reduziu os custos, né? Como o Marx está dizendo. Então, ele se apropria desse lucro extra aí. Está corretíssimo. E no Brasil, eu diria que na periferia do capitalismo, que tem um sistema de proteção social ainda, né, que está sendo destruído, os custos, por exemplo, com saúde, com educação, que seriam, vamos dizer, custos da reprodução da força de trabalho, são socializados com o conjunto da sociedade, não é? Através do sistema de saúde, do sistema de educação pública e tudo mais, né? E você pode pegar países, por exemplo, que não tem um sistema de educação pública, de saúde pública, os salários são maiores porque precisam compensar, né? Já que isso entra na reprodução da força de trabalho. Mas eu acho que esse capítulo é central, assim, para, né? E a produtividade. Acho que essa afirmação é um pouco polêmica, né? Que onde a educação é privatizada, os salários são maiores, né? Eu acho que não. Tem. Talvez, assim, se você pegar entre os países ricos e os Estados Unidos, tá? Esse caso, né, comparar Europa com os Estados Unidos, mas sei lá, pegar outros países desenvolvidos que não vão ter um sistema de educação pública ou de saúde pública, não necessariamente os salários vão ser maiores, né? Salários médios. Exato. Outros fatores verdade. Que entram aí. Mas eu tenho um ponto aí, que uma frase dele que eu acho muito bonita. Podia falar assim, tem um ditado aqui no Brasil que fala quem engorda o porco é o olho do dono, né? Então, ele fala assim, não é preciso, ele fala assim, não é que você tem que ser um capataz que fica disciplinando os seus trabalhadores para que eles trabalhem com alguma disciplina. Você tem que dominar o processo do trabalho, né? Então, a dominação do preço do trabalho vai na direção da automação, né? O domínio do trabalho é tão elevado que você vai eliminando parte do trabalho e automatizando a parte do trabalho. Então, qual é o trabalho, o gerenciamento inteligente? É o domínio do processo produtivo e não a disciplina do comércio produtivo. Então, é um negócio muito mais inteligente. Ele se antecipa aí, né? De uma forma maravilhosa, porque até então, as fábricas tinham uma multidão de trabalhadores, porque o trabalho era muito parcelado e muito pouco automatizado, mas com o tempo o capitalismo desenvolve exatamente o que ele falou, é o domínio do trabalho, e o domínio do trabalho não está mais na mão do trabalhador, está na mão
dos técnicos que desenvolvem instrumentos que descartam parte da mão de obra, né? Bom, é isso que eu... Acho que que aí é o processo, né, da subordinação real do trabalho ao capital, né? Pois é, mas ele escreveu esse negócio quando isso aí não era tão visível, né? Ah, é. Não era tão claro, isso que é a beleza da coisa. Hoje em dia, eu falei que todo mundo está vendo, né? Mas se você falar que isso aí tem 150 anos, praticamente, você é de uma... É muito bonito, assim. aqui é o que o Fernando está se referindo, né? Aqui o que você está descrevendo é justamente isso que ele está falando, a revolução das condições técnicas e sociais de produção, né? O, o domínio do capitalista sobre o trabalho, o fato de você avançar na cientificação, né, do trabalho, ao surgimento das engenharias, nova sistematização do conhecimento, tudo isso é revolução do modo de produção, né? Então, você citou lá o ONU, o ditado do o olho do dono é que engorda o porco, né? Tem outro que eu gosto também, que é assim, quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro, né? E eu inverto um pouco isso, porque assim, o cara que está na produção, ele está alienado do processo todo, ele não tem visão do todo do processo, né? Porque ele está executando ali a sua tarefa. O capitalista que não trabalha, né, não produz, ele tem a visão do todo, então ele é capaz de revolucionar o modo de produção, porque ele conhece o processo produtivo de modo amplo, ele é capaz de contratar os especialistas técnicos e ele é capaz de criar novas oportunidades de mercado. Mas isso exige a subordinação do trabalhador. Se não tiver o trabalhador executando, criando valor, o capitalista também não tem condição de revolucionar o modo de produção, né? Acho que isso que é essa Que é uma captura, né, da subjetividade do trabalhador, dos trabalhadores, e a objetivação dessa subjetividade no sistema da maquinaria, né? Isso que é o mais, né, que a gente vai ver, né, que a subordinação real do trabalho ao capital é isso, né? Porque se a gente pega a manufatura é o Marx vai dizer, né, que ela é um monstro, mas construído, ela é um organismo construído com órgãos humanos, né? Já o sistema da maquinaria meio que se apropria dessa subjetividade dos trabalhadores e transforma isso num sistema da maquinaria. A gente pensa nas inteligências artificiais, o que é o GPT? O GPT é o conhecimento humano acumulado num programa. Então, o capital vai expropriando o trabalho e subordinando, né? Mas aquilo tudo é criação humana. Só que o capital objetifica isso em algo, né? Que é o que o Marx vai chamar vai chamar de o fetichismo do capital, né? Isso fica muito evidente naquele 6º capítulo inédito, né? As forças produtivas do trabalho aparecem como forças produtivas do capital, como se fossem as realizações do próprio capital sendo realizações humanas, não é? E se objetivam em coisas, né? Por isso que ele chama de o fetichismo do capital, né? Ele vai falar do fetichismo da mercadoria, do dinheiro, e esse seria o fetichismo do capital. Aquilo que é fruto das forças produtivas humanas combinadas aparece como sendo fruto do capital, né? Isso aí, esse processo vai ser descrito agora de forma até chegar lá no capítulo lá da maquinaria, que é interessantíssimo. Não, mas é interessante como a própria revolução dos meios de produção, porque assim, se o Marx aqui o capitalista ele está fazendo, vamos dizer assim, a contabilidade e a gestão do processo produtivo, hoje isso você vai criando cada vez mais vamos dizer assim, uma tecnificação, uma proletarização dessas camadas, né? Então a gente vai ver isso. Então ele vai usar o trabalho para
por exemplo, fazer a comercialização, que era uma atividade que estava na mão do capitalista. O trabalhador produz e o capitalista é o responsável por levar isso ao mercado, vender e realizar, né, a circulação. Aos poucos, isso vai sendo transformado em trabalho também, né? Porque aí você contrata um vendedor, aí você contrata um cara do financeiro ali que vai ficar analisando, aí você contrata um engenheiro de produção que vai melhorar o seu processo produtivo, e você vai criando camadas sociais, né? Porque você pega esses consultores de M&A, né, fusões e aquisições, eles estão justamente o tempo todo buscando oferecer seu serviço para o capitalista, dizendo assim, olha, eu acho que eu consigo juntar essa empresa com essa daqui e dominar o mercado e chegar numa eficiência maior, né? Então, tudo o capitalista, basicamente, ele precisa ter dinheiro, porque nem ideia ele precisa ter mais, né? Porque as ideias são vendidas para ele como mercadorias, né? Enfim, deu uma viajada aqui, mas é Não, que não, faz todo eu, sentido. eu, Porque, eu, eu vivo isso, assim, né? Porque é um pouco que eu trabalho, né? Eu trabalho nesse planejamento financeiro, nessas áreas, você vê isso. Então, é, acabo conectando essas coisas aí. não, mas tem tudo a ver, Caio, porque você lembra naquele. Não me recordo agora do capítulo do livro 3, não sei se é o do crédito, que ele está discutindo capital em ações, que ele fala que o capitalista é dispensável, né? Que é um pouco isso, né? Essa figura do capitalista individual que você tem no século XIX. Ele fala, olha, tanto nas cooperativas quanto no capital em ações, o capitalista se torna dispensável, né? O capitalista individual, né? Porque essas funções, elas, de fato, elas vão ser distribuídas, vão ser, não é? E ele, a figura mesmo do capitalista individual, que tinha uma presença na fábrica, né? E aí valeria esse ditado que o Fernando usou, né? O óleo do dono que engorda o gado. Essa figura agora, ela é dispensável, né? E o Marx falando isso lá no livro 3, né? Então, nem precisa mais dessa figura do capitalista, né? Que surge aí o trabalho de inspeção, esse trabalho aí dos gerentes e tudo mais. Tem até um debate sobre isso, né? Se esses gerentes configurariam uma nova classe e tal, os gestores, não sei o quê. Acho que eles são partes do ser coletivo do capital. Eu, pelo menos, penso que eles são. Portanto, inimigos de classe, né? Os gerentes, esse pessoal que cuida de empresa, como é que é o nome deles? CEOs, né? CEOs e tal. Eu acho que são parte do capital, são inimigos de classe. De tratar esses filhos da puta com a foice e o Mas tem martelo. uma Então, discussão assim, histórica bem interessante isso, né? Que tem a ver com a transição da queda do Império Britânico com a ascensão do capitalismo americano. Porque o capitalismo americano ele vai incorporar no sistema a sociedade por ações e o mercado financeiro, o mercado de ações, de forma muito mais potencializada, né? Do que o capitalismo britânico, embora obviamente que a forma de mercado de ações exista, né? Mas se você for lá a indústria de Manchester, né, da indústria têxtil, que é o que de tempo do Marx, eles são capitalistas individuais, principalmente, né? Então, agora, quando você vai para os Estados Unidos tem lá a era dos barões ladrões, que é o JP Morgan, as grandes petroleiras, o Henry Ford, tudo isso está associado também ao mercado de ações. E aí até a teoria econômica vai criar essa teoria entre principal e agente, né, que é o que você falou, como que o acionista vai fazer o gerenciamento dos gerentes efetivamente produtivos, né? Enfim, isso, eu isso. acho que a gente acaba derivando muita coisa, né, desses... E tem gente que vê contradição aí, entendeu? É a contradição entre os administradores da empresa e os acionistas. E aí acha que isso é uma contradição. Isso é tudo parte da mesma categoria social, são capitalistas, estão explorando os trabalhadores. Agora, o Marx parece que ele estava muito atento ao mercado americano de ações mesmo. Parece que isso produziria aí, na análise dele, algumas mudanças. Ele estava
pessoal da Mega tem chamado a atenção que, no final da vida, ele se volta fundamentalmente para estudar os Estados Unidos, porque isso teria, principalmente para estudar essa questão acionária, essa questão monetária aí dos Estados Unidos, que de fato estava bem mais desenvolvido nos Estados Unidos, já ali no final do século XIX, do que na Inglaterra, né? Porque aí... O Einstein tem menção a um texto sobre isso. Tem uma crítica à tradução, porque parece que desde 1971, parece a Inglaterra acabou com esse negócio da Libra, do Schelling e o Pence, né? E os livros do Marx continuam com isso, porque 20 Schellings dá uma Libra, 12 Pences dá um Schelling. E o singular de Pence é penny. Quando você fala você fala penny. Então, as contas ficam muito ruins de serem feitas por causa dessa porcaria. E eu não sei porque eles insistem nisso. Coloca o sistema centesimal aí, que é o que usa hoje na própria Inglaterra. Esses caras fazem uma puta confusão e permanece com esse negócio. Põe um sistema centesimal nessa merda, porra. E ele não põe. Aí você fica 2 horas para você entender e usa a fração para tudo quanto é canto, né? 7,5, 5 sextos, não sei o que embanana todo mundo. 3 e 3 Pô, quintos. é um preciosismo imbecil, eu acho, sabe? Não, aí acho que é uns bons. Só de você rever essas citações de Schelling para refazer as contas aí, cara. Nossa, toda hora você tem que parar, dar uma paradinha, fazer uma conta. E você perde. Você perde o sentido da frase muitas vezes. Por causa dessa dificuldade. Bom, a gente tem aqui mais o que? 2 páginas, 2 páginas e meia aqui. Vamos dar um gásinho aqui para finalizar esse capítulo e aí a gente faz nossas considerações finais. Vamos lá. Mas nosso capitalista continua a pagar, como antes, apenas 5 shekels pelo valor diário da força de trabalho. Com isso, agora o trabalhador necessita, em vez das 10 horas de antes, de apenas 7 horas e meia para reproduzir esse valor. Seu mais trabalho aumenta, sim, 2 horas e meia. E o mais valor por ele produzido, de 1 para 3. O capitalista que emprega o modo de produção aperfeiçoado é, portanto, capaz de apropriar-se de uma parte maior da jornada de trabalho para o mais trabalho do que os demais capitalistas do mesmo ramo de produção. Ele realiza individualmente o que o capital realiza em larga escala, na produção do mais valor relativo. Por outro lado, esse mais valor adicional desaparece assim que o novo modo de produção se universaliza e apaga-se a diferença entre o valor individual das mercadorias barateadas e seu valor social. A mesma lei da determinação do valor pelo tempo de trabalho que se apresentou ao capitalista, juntamente com um novo método de produção, sobre a forma que ele é obrigado a vender sua mercadoria abaixo de seu valor social, força seus concorrentes, como lei coercitiva da concorrência, a aplicar o novo modo de produção. Nota 4. Se meu vizinho pode vender barato produzindo muito com pouco trabalho, sou obrigado a vender tão barato quanto ele. É assim que toda arte, todo método ou toda máquina que possibilita trabalhar com menos mãos e, consequentemente, torna o trabalho mais barato, cria para os outros uma espécie de obrigação e uma concorrência, seja para empregar a mesma arte, o mesmo método ou a mesma máquina, seja para inventar algo semelhante a fim de que todos estejam no mesmo patamar e ninguém esteja em condições de vender mais barato que seu vizinho. Sabe o que me lembra isso aí? Aquele estudo do Sheik, que ele fala da taxa de lucro incremental. Você tem uma lucratividade temporária maior
e que logo se anula. Então, a curva fica em forma fica denteada, lembra? Lembra? Não sei se vocês assistiram aquela palestra. Ele fica, então, fica um lucro, parece uma serrinha, assim, sabe? Porque tem o desenvolvimento da força produtiva, mas ele é temporário. Depois ele se universaliza e volta o custo da reprodução se estabiliza, né? Todo mundo adota os mesmos princípios produtivos. Então, então ele tem um lucro incremental e depois para do lucro incremental. Então, ele não sei, ele chama de lucro incremental, o Sheikh. Taxa de lucro incremental. Bom, é isso. Eu acho que é aí mesmo que ele está. É aí mesmo, Fernando, também é aí mesmo. Desse modo, o processo inteiro só afeta a taxa geral do mais-valor se o aumento da força produtiva do trabalho afetar os diferentes ramos da produção e, portanto, baratear as mercadorias que integram o círculo dos meios básicos de subsistência e, por isso, constituem elementos do valor da força de trabalho. O valor das mercadorias é inversamente proporcional à força produtiva do trabalho. E o mesmo vale para o valor da força de trabalho, por ser determinado pelos valores das mercadorias. Já o mais-valor relativo, ao contrário, é diretamente proporcional à força produtiva do trabalho. Ele cresce com o aumento e decresce com a queda da força produtiva. Uma jornada de trabalho social média de 12 horas, pressupondo-se como constante o valor monetário de dinheiro, produz sempre o mesmo produto de valor de 6 shekels, independente de como essa soma seja distribuída entre o equivalente do valor da força de trabalho e o mais-valor. Mas, se em consequência do aumento da força produtiva, o valor dos meios de subsistência diários e, por conseguinte, o valor diário da força de trabalho cai de 5 para 3, o mais-valor aumentará de 1 para 3. Para produzir o valor da força de trabalho, são necessários agora apenas 6 horas de trabalho, em vez das 10 horas anteriores. 4 horas de trabalho foram liberadas e podem ser agregadas ao domínio do mais trabalho. Vê-se assim o impulso imanente e a tendência constante do capital a aumentar a força produtiva do trabalho para baratear a mercadoria, e com ela o próprio trabalhador. Qualquer que seja a proporção em que se diminuam as despesas de um trabalhador, seu salário será reduzido na mesma proporção se ao mesmo tempo forem removidas as restrições à indústria. O interesse da indústria exige que os cereais e todos os meios de subsistência custem o menos possível, pois o que os encarece também tende a encarecer o trabalho. O preço dos meios de subsistência afeta o preço do trabalho em todos os países em que a indústria não se submete a quaisquer restrições. O preço do trabalho diminuirá sempre que os meios básicos de subsistência se tornarem baratos. E que os salários caem na mesma proporção que aumentam as forças de produção. A maquinaria barateia, é verdade, os meios básicos de subsistência, mas também barateia o trabalhador. O valor absoluto da mercadoria é, por si mesmo, indiferente para o capitalista que a produz, pois este só interessa o mais-valor nela incorporado e realizável na venda. A realização do mais-valor traz consigo, necessariamente, a reposição do valor adiantado. Ora, como o mais-valor relativo aumenta na proporção direta do desenvolvimento da força produtiva do trabalho, ao passo que o valor das mercadorias cai na proporção inversa desse mesmo desenvolvimento, e como, portanto, o mesmo processo barateia as mercadorias e aumenta o mais-valor nelas contido, temos a solução do enigma de por que o capitalista, cuja única produção é a produção de valor de troca, esforça-se continuamente para diminuir o valor de troca das mercadorias. Uma contradição com que Quesnay, um dos fundadores da economia política, torturava seus oponentes e a qual eles jamais conseguiram dar uma resposta.
Admitis, diz Kesner, que quanto mais se pode, sem prejuízo da produção, economizar nos gastos ou nos dispendiosos trabalhos realizados na fabricação de produtos industriais, tanto mais vantajosa é essa redução, por quanto diminui o preço desses produtos. E apesar disso, credes que a produção da riqueza, que resulta do trabalho dos industriais, consiste no aumento do valor de troca de seus produtos. Aqui a nota 6, né, a tradução, só tá uma parte em inglês. Na produção capitalista, portanto, a economia do trabalho, por meio do desenvolvimento de sua força produtiva, não visa em absoluto a redução da jornada de trabalho. Aqui a nota 7. Esses especuladores são tão parcimoniosos do trabalho dos trabalhadores que eles deveriam pagar. O empregador buscará sempre economizar tempo e trabalho, né? Eles, os capitalistas, têm interesse em que a força dos trabalhadores que eles empregam seja a maior possível. Sua atenção se volta quase exclusivamente para o aumento dessa força. Aqui, Jones. Seu objetivo é apenas a redução do tempo de trabalho necessário para a produção de determinada quantidade de mercadorias, que o trabalhador, com o aumento da força produtiva de seu trabalho, produza em uma hora, digamos, 10 vezes mais mercadorias do que antes e, consequentemente, precise de 10 vezes menos tempo de trabalho para cada artigo, não o impede em absoluto de trabalhar as mesmas 12 horas de antes, tampouco de produzir nessas 12 horas 1.200 artigos em vez de 120. Mais ainda, sua jornada de trabalho pode ser prolongada ao mesmo tempo, de modo que ele passe a produzir 1.400 artigos em 14 horas, etc. Por essa razão, em economistas do calibre de McCulloch, Ure, Senior e Tutti Quanti, podemos ler numa página que o trabalhador tem uma dívida de gratidão ao capital pelo desenvolvimento das forças produtivas, pois este reduz o tempo de trabalho necessário, e na página seguinte que ele tem de dar provas dessa gratidão, trabalhando doravante 15 horas em vez de 10. O desenvolvimento da força produtiva do trabalho no interior da produção capitalista visa encurtar a parte da jornada de trabalho que o trabalhador tem de trabalhar para si mesmo, precisamente para prolongar a parte da jornada de trabalho durante a qual ele pode trabalhar gratuitamente para o capitalista. Em que medida esse resultado também pode ser obtido sem o baratamento das mercadorias, será mostrado nos métodos particulares de produção do mais-valor relativo, a cujo exame passaremos a seguir. Então, terminamos aqui o capítulo 10. Então, só para retomar, a mais-valia relativa, enquanto a mais-valia absoluta é a extensão da jornada de trabalho visando gerar mais valor, né, nessa mais extensão da jornada. O mais valor relativo é você mantém a jornada de trabalho, mas você reduz o tempo necessário para a reprodução do trabalhador. Então, sobra mais valor para a apropriação do capitalista. Uma discussão bem atual no Brasil é o problema da inflação e do custo dos alimentos, né? O PT demorou para ver isso aí, né? Que, num país que tem é o maior produtor agrícola do mundo, ainda tem um custo da alimentação inflacionado, né? Quer dizer, eles não levaram em conta isso, né? Que é o custo da reprodução, é aquilo que o trabalhador mais sente. Depois, um outro fenômeno é o fenômeno do desenvolvimentismo, que ele está intimamente ligado ao custo da reprodução. Então, ele está intimamente ligado à agricultura, à produção agrícola. E a relação entre a produção agrícola e o processo de industrialização, quase que no mundo inteiro, né, desde os cercamentos até, vou colocar o problema da coletivização das terras,
na segunda metade da década de 20 do século passado na URSS, um problema danado, e depois na própria Revolução Chinesa, a coisa não se estabilizava e ficou durante muitos anos uma produção agrícola insuficiente para dar condições para o desenvolvimento industrial, que é exatamente o custo da reprodução da força de trabalho. Então, tem uma relação muito íntima entre a produção agrícola e o desenvolvimentismo. Então, a produção agrícola, Getúlio Vargas pegou parte do valor da exportação do café e desviou, o confisco cambial, ele desviou uma parte do confisco, ele teve força política para isso. A Argentina, a Kirchner quis fazer isso, quase caiu, né? Mas eles pegam um pouco ainda da exportação agrícola. Aqui no Brasil não se conseguiu mais. Pelo contrário, eles têm subsídios. A produção agrícola é subsidiada à exportação, né? Enfim, essa parte de custo... Tem a Lei Candir, né, Fernando? Que Como? isenta a Lei Candir, né, que isenta A Lei ele. Candir tirou os impostos de exportação. Então, enfim, vai na contramão de tudo que você já assistiu no mundo, né? Inclusive, esse acordo do Mercosul aí não tá saindo por causa do custo, do subsídio que dão à agricultura na própria Europa, né? Diz que uma vaca ganha mais que o salário família, né? Posso parar a gravação? Pode. Por favor.